chamo agora Adriano Pires de Carvalho, que falará sobre o desafio Fármaton, que é o tema como tornar um ambiente de corrida ainda mais desafiador. Uma história contada a cada quilômetro, vivido por mais de 350 mil pessoas. Por favor. Bom, gente, eu vou antecipar um pouco aqui, mas espero que eu possa contribuir alguma coisa positiva para vocês de como foi a construção dessa plataforma do desafio Fármaton, como a gente chegou até esse desafio e como a gente conseguiu colher resultados tão positivos numa marca totalmente desapercebida aqui no cenário brasileiro. Um pouquinho só da... Toco daqui, né? Um pouquinho só da agência. A Open é uma agência nova, a gente tem aqui no mercado 3 anos de vida, é uma agência global, pertence ao grupo Interpublic, no qual a gente tem uma ligação muito forte e uma cadeia muito ativa de troca de mensagens, tendências, inovações, até pelo grande diferencial que a gente tem de construção de marca, daquilo que a gente realmente acredita que é viável, que é potencial, que pode fazer realmente uma diferença grande no mercado de hoje. É interessante falar um pouco só da essência, porque a gente vive num mercado tão turbulento, tanta coisa acontecendo e cenário, diferentes agências, o mercado super em alta, mas é interessante ter realmente uma tendência, uma inovação que tem uma troca interessante de mensagens e o comportamento humano, que a gente sente hoje isso muito vivo pela rede que a gente tem no próprio grupo. Então, a gente deixou de ser um país que recebe ideias, que recebe materiais, que recebe inovação, e a gente passou a exportar muita coisa interessante. Então, essa ligação de tendências de um grupo que a gente achava simplesmente uma coisa mais passiva, a gente acabou trocando mais do que um comportamento, tendências de mercado e implantação de projetos e plataformas em outros países do mercado, que para a gente é super relevante e super gratificante em cima disso. Hoje o Brasil é considerado como um grande hub criativo, visto que a gente teve aí de prêmios em Cannes, teve prêmios aqui no Caboré. Então a gente parou definitivamente de ser um país só de receber as informações e de ser um país realmente exportador criativo de tendências, ideias, inovações. Isso para a gente é super gratificante. Quando eu falo um pouco de troca de tendências, de inovações, a gente sente isso muito forte nos países que a gente tem ligação. Então, como ganha-se capilaridade, informação e tecnologia quando você tem uma rede que te abraça, quando você tem uma rede que realmente te entrega coisas importantes e interessantes e que você vê essa coisa acontecendo definitivamente em outros países do mundo. A gente tem um benefício e um diferencial muito forte dentro da agência, porque a gente é uma agência de ativação, de eventos, de conteúdo, mas a gente não se restringe a isso, porque definitivamente a gente está vivendo uma transição muito grande no mercado de comunicação hoje. Vocês podem ver o que está acontecendo no mercado, e felizmente a gente está dentro de uma grande agência de propaganda, então a gente não se restringe a formatos de ideias. Então, quando a gente começa um processo criativo, a gente nunca parte por qual é o meio, qual é o formato, para onde vamos, não importa. O que importa, o que importa mesmo para a gente é uma grande ideia. E por dentro de uma agência de propaganda, a gente tem uma sinergia e um aproveitamento de tudo que a gente pensa de ideia, geração de conteúdo ou inovação. Eu consigo usar todo o arsenal que tem de mídia para colocar o nosso projeto, não só restrito ao evento, à ativação, ao cenário que ele está, mas de usar todo o meio de comunicação ao nosso favor e, consequentemente, ter a nossa construção de conteúdo espalhado em outros meios super relevantes para a gente, até um grande aprendizado de não se ficar restrito só a uma ideia, como ela é, num formato, mas como ela pode ter um potencial grande de abranger outras mídias e ter um potencial grande em cima disso. É o que a gente consegue trazer de diferencial aqui. Como eu estava falando para vocês, assim, a gente sempre parte de uma grande ideia, só que sem se prender a formato. Não importa o formato vai ser uma grande consequência daquilo que se foi implementado, daquilo que se foi traçado, daquilo que foi pensado para isso. O que vale mesmo a pena é redesenhar a comunicação como ela está hoje. Por quê, gente? Eu de fato, eu acredito em grandes ideias. Acho que uma grande ideia tem peso, uma grande ideia tem valor, uma grande ideia tem propósito, uma grande ideia tem potencial e uma capilaridade gigantesca de você construir coisas realmente relevantes em cima disso. Porque grandes ideias vão além dos meios, vão além de peças, vão além do discurso, vão além de qualquer tipo de cenário que ela seja. Mas o que vale mesmo a pena é mobilizar os nossos consumidores. Eles têm que saber do que a gente está falando, eles têm que saber do que está sendo falado ali, eles têm que saber como pode ter que a comunicação, como ela pode abraçar esses consumidores, de fato, com que eles vivenciem a campanha, experienciem isso, e comecem realmente a utilizar o produto e conseguem entrar, que o produto realmente entre na vida dessas pessoas e faça com que
que o produto faça parte do dia a dia delas mesmas. De fato, a gente realmente, quando eu começo a criar ou qualquer tipo de projeto, a gente sempre coloca o consumidor no meio do arsenal de meios de comunicação que a gente vai trabalhar com eles. Então, qual a importância que essa marca, qual a relevância que essa marca tem para esses consumidores? Como eu posso falar de verdade com eles? Como eu posso realmente trazer esses consumidores para o nosso lado, fazer com que eles entendam o nosso produto, vivenciem isso, mas de fato tem alguma verdade com eles, né? E aí vem o nosso grande desafio, que é Pharmaton. Não sei se vocês conhecem aqui o que é Pharmaton, mas o Pharmaton é um produto, é um polivitamínico que ele te ajuda no equilíbrio entre corpo e mente. Eu falei, poxa, o que é isso? Quando chegou esse briefing para a gente, eu falei, poxa, Pharmaton, polivitamínico, o mercado brasileiro é totalmente fora de uso de polivitamínicos como é presente nos outros países do mundo. Então eu precisava me agarrar em alguma plataforma única, proprietária, que de fato tivesse relevância. Até porque o produto, ele entrega, ele tem uma qualidade de produto realmente interessante. Então, além de ele ter esse claim de melhorar no equilíbrio entre corpo e mente, ele traz aquela coisa de você estar bem no dia a dia da correria, sabe? O nosso dia a dia intenso, desgastante, ele recompõe algumas energias que a gente acaba perdendo sem recompor isso naturalmente com o que a gente tem aí de hoje em dia. Então, eu tinha uma verdade muito forte em cima do produto, que eu precisava me agarrar numa plataforma única, proprietária, que de fato eu trouxesse uma relevância para esses consumidores. A gente tem aí no cenário, né, Pharmaton era um produto super nichado, super específico ali, mas eu tenho concorrentes com uma verba astronômica, tenho concorrentes com presença de mercado há mais tempo que a gente. E a gente passou por um período com o produto que eu tinha problemas de posicionamento dele dentro da gôndola das farmácias. Então, eu precisava travar de alguma forma, que contasse uma história relevante, tivesse os consumidores a favor daquilo que eu estava comunicando, e ao mesmo tempo blindar o que a concorrência está fazendo com a comunicação em massa, uma verba muito maior do que a nossa, mas que eu trouxesse uma relevância para esses consumidores. Quais eram os objetivos, na verdade? O que a gente tinha que eu podia parar e pegar e falar assim, poxa, tem uma saída aqui, tem uma coisa interessante que a gente pode descortinar aqui uma história legal. Então, Pharmaton era o menor produto, né, de penetração de mercado comparado com as concorrências. Eu tinha um ponto muito positivo do produto, assim, mesmo que o produto era super específico, quase nichado, quem consumia o produto tinha uma lealdade muito grande. Eu falei, poxa, se as pessoas consomem esse produto, tem uma lealdade, acho que eu tenho alguma coisa relevante aqui para me trazer. E um outro ponto negativo que a gente tinha era totalmente baixo awareness da marca. As pessoas não conheciam Pharmaton, não sabiam o que era, não sabiam pronunciar Pharmaton. Então tinha aí uma tríade que eu precisava trabalhar em cima disso e ao mesmo tempo trazer isso como relevância para o mercado. Um objetivo muito forte que a gente tinha era aumentar em 20% a penetração e awareness e vendas do produto num período super curto. Então, qual foi a minha grande estratégia da história, né? Eu precisava me apoiar e me apropriar em cima de uma plataforma que estava todo mundo brigando por uma grande massa. Eu falei assim, poxa, qual é o caminho que as pessoas... Quem se cuida, quem fala sobre qualidade de vida, quem realmente está preocupado com o desempenho do dia a dia e, ao mesmo tempo, a correria que a gente vive aí de uma série de coisas, trabalho, vida, casa, festa. Eu precisava me apoiar numa plataforma única que ninguém tinha se apoiado antes, que é a corrida. Então, eu vi que na corrida, as grandes marcas estavam ali disputando pelo tênis, pela camiseta, mas nenhuma marca de polivitamínico tinha essa propriedade da corrida, que hoje em dia é muito forte. Se a gente vê o número de pessoas, os corredores aí, que estão surgindo, os corredores de rua, é um absurdo de pessoas novas que os entrantes nessa categoria, o que faz com que o mercado seja muito maior. Para vocês terem uma ideia, quando eu pensei em me apropriar dessa parte da corrida, a gente viu que tinha uma série de provas de corrida acontecendo no Brasil, só que experiências reais que as pessoas vivenciavam antes, durante e pós-prova era quase que inexistente. Eu falei, poxa, como o produto é um produto que conta uma história única, que tem um grande diferencial, que eu consigo trazer a marca com uma experiência gratificante em cima disso, eu vou me apoiar em gerar um conteúdo dentro das provas de corrida pelo olhar do próprio corredor, mas que eu traga também esses benefícios de Pharmaton dessa corrida do dia a dia. O que a gente fez, né? Qual foi o grande insight mesmo? Eu peguei as duas maiores assessorias de corrida do Brasil, que uma é o Marcos Paulo Reis, da MPR, e outra é o Mário Teres, da Bonanfan. Falei assim, poxa,
existe aquela rixa entre jogadores de futebol, entre times de futebol. Como trazer um assunto, trazer um PR grande, trazer um envolvimento dos corredores, sabendo que as duas maiores assessorias de corrida iam se desafiar, exatamente como um jogo de futebol. Eu trouxe a mídia ao meu favor, a mídia cobriu esse grande movimento desse grande desafio entre as duas maiores assessorias. Eu consegui trazer o holofote para o meu lado e, ao mesmo tempo, passar sobre os benefícios do produto. Para isso, eu dividi em 3 perfis, né, esse grande buzz inicial. Né? Então, existem vários tipos de corredores. Existem os workaholics, como eu, existem os iniciantes, existem os relax. Então, as pessoas que correm, mas correm ali esporadicamente. Como tratar de uma linguagem única do produto, ao mesmo tempo trazendo relevância para eles, que o produto entrega, só que com linguagem para perfis diferentes, até porque eu precisava trabalhar com muita gente mesmo. Então, qual foi o nosso grande insight mesmo? Né? Trazer essas duas maiores assessorias para se desafiarem e, ao mesmo tempo, eu ter o aval desses caras para o projeto e, ao mesmo tempo, eles contarem essa história para os corredores. Foi todo o resultado positivo em cima disso, da credibilidade das duas assessorias falarem sobre o desafio e, ao mesmo tempo, falarem sobre os benefícios reais dos produtos. E aqui o nosso key video o nosso key video do Marcos Paulo e do Mário Sérgio se desafiando, até pela imprensa cobrir que seria essa briga entre eles. A gente conseguiu aí uma divulgação grande, não pensando em formatos, mas toda a minha plataforma estava apoiada nas redes sociais, então hoje a gente tem basicamente 350 mil fãs no Facebook, os aspirantes de corrida, os grandes desafiadores. O que eu comentei lá atrás para vocês, assim, existem várias corridas por aí, só que eu tinha uma história muito grande para falar sobre as corridas. Acho que esse foi o nosso grande diferencial e o resultado do produto. Tinha uma história grande entre as assessorias se desafiando, um olhar das assessorias com o produto e, ao mesmo tempo, as provas que acontecem aí nos grandes finais de semana durante o ano todo. A gente gravava essas provas e as provas tornavam para a gente a campanha ao vivo do produto para a TV. Então, a gente inverteu essa história, né? A gente colocou a campanha do evento, ao mesmo tempo para rodar isso em cima da campanha de TV, que hoje, no nosso mercado de eventos e ativação, é super difícil, é quase uma quebra de paradigma. Mas, assim, como tornar um evento tão relevante que o evento se torna uma campanha publicitária? Aqui um pouco do material, vou correr, porque a gente está com pouco tempo aqui. Um pouco do material deles, se desafiando, a mídia cobrindo, todos os veículos dando notas, matérias sobre o assunto. O nosso hot site teve não só os participantes do desafio, mas eu consegui engajar um maior número de corredores do Brasil, entendendo o que é a importância da corrida, entendendo o uso de um polivitamínico para cima disso, e os resultados que a gente teve, né? Não só tornar de um evento a campanha publicitária do próprio fármaco, mas ao mesmo tempo ter um retorno de mídia espontânea muito maior do que o próprio investimento que a gente fez nas corridas. Então, a gente ultrapassou a barreira dos 10 milhões, só o que teve de PR, de matérias, de engajamento, das pessoas comentando sobre o assunto, o que trouxe uma relevância para o produto e, ao mesmo tempo, venda do produto propriamente. Esse ano a gente cresceu 14,7% comparado com o ano passado. Então, para um mercado super nichado de polivitaminos, realmente um número super gratificante, super positivo de se comentar mesmo. É um pouco do que a gente fez. A gente se apropriou das corridas mesmo, não como um patrocinador, mas como um apoiador, um amante sobre a corrida, e a gente entrava com todo o nosso arsenal de comunicação de marca, dando um apoio para os corredores ao mesmo tempo. Não só saía nas matérias dos outros veículos fazendo a cobertura do próprio evento, mas também, quando fazia o filme publicitário, todo o cenário era envolto da nossa campanha publicitária, da nossa campanha de ação mesmo. Vocês têm uma ideia, o que a gente tem de embaixadores da marca hoje eu tenho desses 10 mil corredores que fazem parte do projeto, eu tenho 40 betas, que a gente chama de 40 betas, que os caras são realmente os embaixadores dessa plataforma, são os caras que vivenciam, compartilham e falam bem sobre o produto naturalmente. Então a gente conseguiu pegar dessas 10 mil pessoas, trazer para o nosso lado, eles serem os embaixadores e multiplicadores dessa informação. Boa tarde a todos. Enfim, parabéns aí pela palestra. Uma dúvida. Quando você foi entrar e negociar com essas corridas, como é que você se posicionou e como você se enquadrou, se era em algum tipo de cota e como você, enfim, foi a negociação com essas corridas para você ter um diferencial, sendo que você não era, de repente, o patrocinador oficial da corrida? Só para entender. Boa pergunta. Alô? Muito legal, assim. Eu não tinha verba
para patrocinar as corridas. Até porque os grandes patrocinadores mesmo têm uma verba que eu precisava de uma estratégia muito certeira e muito direta, muito assertiva para poder estar presente em várias corridas e ao mesmo tempo comunicar sobre o benefício do produto. Então, eu não entrei na negociação de cota, de patrocínio, apoio, nada disso. Eu entrei como uma das assessorias. Então, eu entrei como Desafio Fármaco, como se fosse uma grande assessoria, e eu trouxe os corredores para essa assessoria. Então, eu entrei como mais uma assessoria dentro das provas. E o que eu trouxe de benefício para as provas, para os organizadores das provas, eu trouxe até um vídeo para vocês darem uma olhada aí, mas a gente está sem tempo, mas eu trouxe a captação das provas. Então, minha moeda de troca com eles é assim, olha, vocês têm uma prova super bacana, super concorrida, super prestigiada, só que vocês não têm nenhum material que vocês possam divulgar a prova de vocês. Então, eu gravo a prova e disponibilizo esse material para vocês utilizarem da forma que vocês quiserem. Então, eu gravava todas as provas, óbvio com o meu olhar, com o meu ângulo, com a minha câmera, com a minha luz, com o meu fundo mais alaranjado até para evidenciar o que era o meu produto, com todas as tomadas que eu podia ter a certeza que tanto os corredores como o Desafio Fármaco, tanto com as placas, fossem registradas por mim, e disponibilizavam esse material bruto editado, né, quase que bruto editado, para eles poderem utilizar como divulgação da própria prova, como material de imprensa, material jornalístico, e isso eu tive uma capilaridade grande em cima disso. Então a moeda de troca foi entrar como uma assessoria, sem entrar com cota, e ao mesmo tempo disponibilizar em todas as provas um vídeo, quase um documentário do que estava acontecendo naquela prova, só que com o meu olhar. Não, mídia paga a gente teve pela campanha publicitária. Então, do evento, a gente gerou um filme publicitário, aí sim, aí tem a parte da... Media Partners. Não. É isso? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.